Olá, meus amores! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, ele que traz como título os movimentos da Terra, tá certo? Nós vamos começar falando sobre a rotação da Terra, lembrando que a rotação da Terra é esse giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Então, tendo como referência nossa localização na superfície da Terra, nós vemos o Sol surgir pela manhã no nascente e atravessar o céu em direção ao poente ao longo do dia, não é isso? Assim, é como se o Sol estivesse se movendo na abóbada celeste. Mas essa trajetória é chamada de movimento aparente diário do Sol. Lembrando que a abóbada celeste é como se fosse esse círculo que fica na atmosfera ao redor da Terra, tá certo? E a impressão que nós temos vendo daqui da Terra é que o Sol está sempre se movendo, não é isso? Só que não é isso que acontece. Sabe-se hoje, atualmente, nós sabemos que não é o Sol que está em movimento, e sim a Terra que está girando ao redor do Sol. Esse movimento que a gente vê, né, que o Sol está se movendo na abóbada celeste, é chamado de movimento aparente diário do Sol, justamente porque é realmente um movimento aparente. A gente imagina que o Sol está se movendo ao redor da Terra, mas não é isso que acontece. Então, nós sabemos que ele não gira em torno da Terra, tá? Que o Sol não gira em torno da Terra. Nós sabemos que o planeta Terra é que está em constante rotação, ou seja, girando em torno de si mesmo, o que faz parecer que o Sol se move no céu do mesmo modo como uma pessoa que está dentro de um carro em movimento vê pela janela a paisagem se mover. Dentro de um carro, quando o carro está indo muito rápido, a impressão que nós temos é que é a paisagem que está se movendo. A mesma coisa acontece com a Terra. Como o movimento de rotação da Terra é um movimento rápido, a impressão que nós temos daqui da Terra é que o Sol que está se movendo. Mas não é isso que acontece. É por isso que o nome é movimento aparente diário do Sol, porque aparentemente ele está se movendo ao redor da Terra. A rotação da Terra, que é esse giro que a Terra dá em torno de si mesma, acontece em sentido contrário ao do movimento aparente diário do Sol no céu. Tá? Esse movimento de rotação da Terra acontece sempre no sentido oeste para o leste. A inclinação do arco descrito pelo Sol na abóbada celeste. A trajetória do Sol na abóbada celeste, em forma de arco, possui determinada inclinação em lugares sobre a linha do Equador. O arco percorrido pelo Sol não é inclinado. Lembre-se que essa é uma linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Analisando a imagem aqui, então, nós sabemos que essas linhas imaginárias, tá, elas foram postas aqui apenas para facilitar o entendimento sobre o nosso globo terrestre. Aqui acima nós temos o hemisfério norte, aqui abaixo nós temos o hemisfério sul, aqui o Trópico de Câncer, tá? A linha do Equador e aqui o Trópico de Capricórnio. Continuando então. E quanto aos lugares que não estão localizados na linha do Equador? Nesses lugares, a trajetória do Sol no céu pode ser inclinada para um lado ou para o outro, dependendo do hemisfério em que fica o lugar de onde se observa o movimento do Sol. Nós conseguimos observar, então, que na linha do Equador é como se fosse bem perfeitinho ali, bem na mesma linha, esse movimento aparente diário do Sol. Já no hemisfério sul, ele é um pouco mais inclinado, e no hemisfério norte é que ele é mais inclinado ainda. Quanto mais o observador se afasta da linha do Equador, mais inclinado é o arco que o Sol descreve na abóbada celeste, ou seja, em cidades mais distantes dessa linha imaginária, que é a linha do Equador, a trajetória descrita pelo Sol no céu ela é mais curvada. Então, comparando essa trajetória do Sol no céu, na linha do Equador e no hemisfério norte e hemisfério sul, nós percebemos que no hemisfério norte e sul essa linha fica muito mais inclinada do que na linha do Equador. Falaremos agora sobre o movimento aparente anual do Sol. Se você fizer uma observação repetida sobre o Sol em diferentes épocas do ano, vai descobrir que o Sol nasce sempre no lado leste do horizonte, mas não no mesmo ponto. O mesmo acontece com o poente no lado oeste, ou seja, o Sol sempre vai nascer saindo do mesmo lado, que é sempre do lado leste, porém ele não vai sair do mesmo ponto. Por exemplo, pode ser que no inverno o Sol na cidade de Arapiraca nasça nesse ponto, certo? Sempre do lado leste para o lado oeste. No verão, na cidade de Arapiraca, o Sol nasce nesse outro ponto. Então, esse ponto que o Sol vai nascer, ele vai se modificando, tá? De acordo com essa inclinação do Sol, de acordo com a inclinação da Terra, de acordo com o Sol. Por exemplo, aqui nessas quatro imagens, nós temos os pontos 1 e o ponto 2.
Percebemos que o Sol nasce aqui no ponto 1 no leste, tá? Ó, a distância entre eles dois, entre o ponto 1 e o ponto 2, já que em outro dia do ano, do mesmo ano, ele nasce em outro ponto, aqui um pouco mais distante do ponto 1. Em outro dia do ano, ele está aqui, ó, bem próximo do ponto 2, bem distante do ponto 1. E nessa última imagem já ultrapassou o ponto 2, tá certo? Então, nós percebemos que o Sol ele não vai nascer no mesmo ponto. Ele vai nascer sempre do mesmo lado, que é do leste, porém não no mesmo ponto. Observações como as representadas nas figuras anteriores, que nós vimos agora, são feitas desde a antiguidade. Quando os pontos já identificavam que o movimento dos pontos correspondentes ao nascente e ao poente do horizonte, tá, com o passar dos dias, acarretava o movimento do arco que o Sol descreve na abóbada celeste, que é justamente esse movimento aqui na abóbada celeste, que eu falei para vocês, tá? Que é como se fosse esse círculo aqui meio ovoide que se dá em torno da atmosfera. Também era observado que em um mesmo horário a inclinação com a qual a luz solar incide sobre uma superfície se modificava com o passar dos dias, relacionando-se a alterações no clima, na vegetação e também na fauna. Então, é justamente essa inclinação com a qual a luz solar, certo, vai incidir sobre a superfície terrestre que vai definir as estações do ano, certo? E as estações do ano são bem definidas, tá certo? Entre primavera, verão, outono e inverno. Devido ao movimento do arco que o Sol descreve na abóbada celeste, ao longo do ano existem 2 dias em que o nascente e o poente ficam exatamente sobre os pontos cardeais, leste e oeste, respectivamente. E isso ocorre apenas em locais que estão entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Para locais que ficam sobre esses trópicos, isso acontece em apenas um dia no ano, mas para as demais regiões que não ficam nesses trópicos, isso nunca acontece. Com base nesse movimento, tá, anual aparente do Sol, foram estabelecidas as 4 estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Aqui nós temos então esse movimento aparente do Sol na abóbada celeste. Observem aqui no ponto 1, tá, a posição do Sol no trópico de Câncer. E aqui nós temos o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. No ponto 2, aqui já quase no centro da abóbada celeste, nós temos na linha do Equador, o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Aqui no ponto 3, aqui mais próximo do 2 na abóbada celeste, nós temos o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte, aqui no trópico de Capricórnio, tá? E no 4, aqui acima do número 2, nós temos o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Falaremos agora sobre o tema Dançando no Universo. O movimento aparente do Sol ao longo do dia é explicado pelo movimento de rotação da Terra. Lembrando que o movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo, tá? E esse movimento dura cerca de 24 horas, que é justamente um dia. Na antiguidade, essa ideia não era bem aceita, tá? De que a Terra realizava esse movimento de rotação. O que se pensava era, se a Terra gira, por que as pessoas não sentem seu movimento? Assim, desde a Grécia Antiga até a metade do século XVI, acreditou-se que o Sol, a Lua, os outros planetas e todas as estrelas giravam em torno da Terra. Terra essa que até aquele momento era considerada esférica e imóvel, né? Sem se mover, como era proposto por Aristóteles, com esse esquema aqui que eu trouxe para vocês, que é justamente o modelo geocêntrico. A Terra no centro do universo, tá? Aqui próximo à Lua, alguns planetas e o Sol ali também girando ao redor da Terra. No século II, o matemático grego Ptolomeu reuniu ainda mais argumentos a favor dessa ideia de que a Terra era imóvel e, com base nas observações astronômicas feitas naquela época, o nosso planeta estaria parado no centro do universo. Essa ideia de que o Sol está parado no centro do universo era conhecida como um modelo geocêntrico, geo de Terra, cêntrico de centro. Nesse modelo dizia que o Sol era o centro do universo, que a Terra era o centro do universo, era imóvel e que o Sol que girava ao redor da Terra, tá certo? A obra de Ptolomeu foi a mais completa da antiguidade sobre a astronomia e acabou influenciando estudiosos durante muitos séculos, até que surgiram os estudos do astrônomo polonês Nicolau Copérnico em 1543. Então, bora lá. Ptolomeu veio contestar a ideia, tá, desse modelo geocêntrico e Ptolomeu
acabou fornecendo a ideia do modelo heliocêntrico, de que o Sol estava no centro do universo e que a Terra e os outros planetas é que giram ao redor do Sol. Esse é o modelo mais aceito até hoje, que é o de Ptolomeu. Esse modelo, de Copérnico, que vai contra Ptolomeu, que é o do modelo do heliocentrismo. Fazendo observações cuidadosas dos astros e usando o cálculo para descrever com precisão o movimento dos astros no céu, Copérnico elaborou o modelo heliocêntrico para o universo. Segundo esse modelo, o Sol fica no centro do universo, com a Terra e outros planetas orbitando em torno dele. Esse que é o modelo mais aceito até hoje, tá certo, galerinha? Além de propor esse modelo de que o Sol era o centro do universo, Copérnico também propôs que a Terra, além de girar em torno do Sol, tá? Lembrando que esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de movimento de translação. Então, Copérnico disse que além de fazer o movimento de translação, a Terra também fazia o movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Como qualquer observador olha para o céu, o Sol, a Lua, as estrelas, tá? E os planetas se moverem com o passar das horas, o modelo de Copérnico contrariava essa percepção, porque realmente, visto daqui, a impressão que dá é que tudo está se movendo ao redor da Terra, né? Mas nós sabemos que não é bem assim que acontece. Além disso, tá? O modelo heliocêntrico não podia ser completamente explicado pela ciência daquela época. Por isso, o modelo de heliocentrismo foi contestado por muitos astrônomos. Então, muita gente não acreditou nessa ideia de Copérnico, de que o Sol é o centro do universo e que a Terra gira ao redor do Sol. Para que se pudesse aceitar o movimento da Terra, foi preciso criar outra explicação. Esse estudo, essa outra explicação foi desenvolvido após a morte de Copérnico, tá? E veio esses dois astrônomos muito importantes, Galileu Galilei, que era italiano, e Isaac Newton, que era inglês, eles que são peças muito importantes quando se fala em astronomia. Eles foram os grandes criadores de uma nova era na física, na qual foi possível confirmar matematicamente que a Terra gira em torno do seu eixo, movimento esse chamado de rotação, que vocês já sabem, e também em torno do Sol, movimento esse chamado de translação. E esse movimento de translação, ele dura cerca de 365 dias e 6 horas. Então, 365 dias e 6 horas é o tempo que a Terra vai levar para dar uma volta em torno do Sol. A órbita da Terra ao redor do Sol não é perfeitamente circular, tá? Ela é em forma de elipse, um pouco ovoide, sendo ligeiramente ovalada. Além disso, o Sol não fica exatamente no centro dessa órbita, mas um pouco deslocado do ponto central. No entanto, como seu achatamento é muito pequeno, costuma-se considerar a órbita da Terra circular, tá? Por simplificação, com o Sol no centro desse círculo. Meus amores, meus queridos, a nossa aula vai finalizar por aqui, tá certo? Tenham todos um bom estudo, se cuidem. Qualquer dúvida estou à disposição, cheire até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!